Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje vamos estudar e meditar no capítulo 4, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor Jesus, estou aqui estudando o seu livro, o livro de Isaías, Pai, que o Senhor, neste dia, o Senhor Jesus me ilumine e dê sabedoria, Pai, que nós possamos entender o que o teu capítulo, o que o capítulo 4 do livro de Isaías pode nos dizer, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O capítulo 4 do livro de Isaías é um capítulo pequeno, ele só tem 6 versículos. Mas ele começa falando ainda a respeito das mulheres de Jerusalém. Nós vimos no capítulo anterior que as mulheres ricas lá da cidade de Jerusalém, elas estavam ostentando tanto o luxo, né? Elas estavam tão preocupadas com a aparência, né? Que elas estavam esquecendo da compaixão e da misericórdia para com os outros, para com os mais pobres, para com os mais necessitados. Aqui no capítulo 4, Isaías já começa falando, ainda também na visão na visão e no recado de Deus para aquele povo. Aqui ele já vai estar falando de mulheres, ao contrário do capítulo anterior, de mulheres pobres, de mulheres que moravam na periferia lá de Jerusalém e como elas estavam vivendo. Aí começa assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ou seja, este versículo aqui nos apresenta uma situação de desespero, onde 7 mulheres se unem em busca de um único homem, para que esse homem possa dar nome a elas. Ou seja, elas estavam tão carentes que a necessidade era tão grande que elas se juntaram, as 7 mulheres, para que um homem pudesse vir socorrê-las, ou seja, dar assistência para elas. Essas mulheres, devido à devastação e desolação que assolaram Jerusalém, elas estavam dispostas a compartilhar recursos escassos e até mesmo o nome de um homem, a fim de escaparem da vergonha que pairavam sobre elas. É tanto que elas dizem assim: tira o nosso opróbrio. Ou seja, elas estavam se sentindo tão envergonhadas, né? Então, elas estavam carentes de pão, do sustento, né? Que elas poderiam se juntar, né? Para que um homem pudesse assisti-las e dar um nome a elas. Aí no versículo 2, isso também nós vemos aqui, esse capítulo 1, que essas mulheres lançam mão disso, porque aqui elas estão dizendo assim: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Aqui elas estavam revelando a profundidade da privação e da necessidade que essas mulheres estavam enfrentando, porque a fome e a falta de recursos básicos tornaram-se uma realidade opressora em suas vidas. Então elas estavam buscando sobreviver com seus próprios meios, e isso estava colocando elas em uma situação extremamente vulnerável. E o mais comovente que nós vemos também nesse capítulo, neste versículo, é a frase que elas dizem assim: tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira a nossa afronta, tira o nosso opróbrio. Aqui essas mulheres estavam expressando um desejo sincero de restauração de sua dignidade, porque quando as pessoas elas não têm o que comer, o que vestir, do que viver, elas ficam totalmente sem dignidade. Aqui elas estavam à procura de dignidade. Aqui as mulheres estavam expressando um desejo sincero de restauração de sua dignidade e honra. Elas estavam dispostas a aceitar o nome de um homem como um ato de proteção e cuidado, na esperança de que isso as livrasse da vergonha que as estavam oprimindo. Então aqui, nesse versículo 1 a 2, a necessidade dessas mulheres, elas estavam destacando a importância da dignidade humana e o impacto devastador da desolação sobre a vida das pessoas quando as pessoas estão passando por necessidade.
Aqui era um contraste com o que nós vimos no capítulo anterior, daquelas mulheres ricas, o que é que elas estavam fazendo. Aqui as mulheres de Jerusalém, em seu desespero, aquelas mulheres pobres, elas estavam revelando a necessidade fundamental do pertencimento, da segurança, do respeito. A busca por alimento e vestimenta é apenas uma parte na sua luta. A restauração de sua honra e identidade, elas estavam preocupadas mais até com a sua dignidade, com a sua honra, do que até mesmo com a própria sobrevivência. Então aqui em meio a essa cena de sofrimento, Isaías nos lembra da necessidade de compaixão e solidariedade para com os menos favorecidos. Além disso, nós podemos perceber uma mensagem mais ampla nas palavras desse profeta, assim como as mulheres de Jerusalém estavam ansiando por um redentor que as libertasse da vergonha. Nós também, como seres humanos, nós buscamos um redentor espiritual que nos liberte dos nossos fardos e nos dê dignidade e propósito. É assim que nós temos que ser na nossa vida. Nós temos que buscar a Deus para Ele nos dar essa dignidade, principalmente no campo espiritual, né? E aí vem, a partir do versículo 2, diz assim, naquele dia, aí Isaías aqui agora, ele vai nos guiar, o profeta Isaías vai nos guiar por um caminho de esperança e redenção. Após a cena inicial de desespero das mulheres de Jerusalém, aqui Isaías vai trazer para elas e para todo o povo de Jerusalém um dia de renovo, de esperança, de redenção. Aí ele diz assim, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Ele começa aqui com uma promessa. Aqui nós somos apresentados a imagem de um renovo que brotará do Senhor. Esta é uma metáfora poderosa, né? Que nos lembra da capacidade de Deus de trazer nova vida e restauração, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Aqui Isaías está lembrando de que futuramente iria ter um renovo, ou seja, Deus seria a esperança daqueles menos desfavorecidos, né? O renovo aqui que ele está apresentando representa a promessa de uma nova era de bênçãos e beleza que estava prestes a acontecer. Era isso que Isaías estava descrevendo, que esse renovo com formosura e glória será de beleza e de glória, como ele diz. Isso indica que a restauração que Deus trará, né, não seria apenas funcional, mas também estética e gloriosa. Seria uma restauração completa que abrangeria todos os aspectos da vida em Jerusalém. Ou seja, para o pobre, para o rico, Deus ia ser um renovo para todos. Então aqui ele continua a descrever, e ele diz no versículo 3, será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados de santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meu dela, como o espírito de justiça, com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Aqui Isaías traz uma lembrança daquele povo que passou pelo deserto, onde Deus não descuidou. Deus cuidou daquele povo quando estava no deserto. Aqui Isaías, ele volta a lembrar daquele povo, né? Que é uma promessa que Deus não apenas restaurará a cidade, a seu povo, mas também os elevará espiritualmente, trazendo glória, honra e santidade. Aqui Isaías, ele está mostrando, né, que a presença do Senhor, ele diz assim, e criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, um fogo, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo à noite, porque aqui nós somos apresentados a imagem de uma nuvem de dia e uma coluna de fumaça e fogo de noite, que representam a presença do Senhor, assim como ele foi no deserto. Estes sinais visuais são indicativos da proximidade divina e do cuidado de Deus sobre Jerusalém,
Porque assim como ele teve com aquele cuidado no povo no deserto, aqui Jeremias está dizendo que Deus continuará também cuidando do povo de Jerusalém em todo o tempo. A nuvem de dia e a coluna de fumaça e fogo à noite são imagens familiares para aqueles que estavam familiarizados com a história do êxodo, do povo de Israel do Egito. Então, durante aquela jornada, Deus guiou os israelitas através do deserto com uma nuvem, com a coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E esses sinais eram uma manifestação visível da presença e orientação de Deus. Então, o uso dessas imagens em Isaías aqui 4:5 reforça a ideia de que Deus está presente em Jerusalém, estava disposto a guiar e proteger o seu povo. Era como se Isaías estivesse lembrando aquele povo: olha, vocês não se lembram de quando os seus antepassados passaram pelo deserto? Ele não cuidou de vocês e agora vocês estão passando por tudo isso, todas essas necessidades. Não lembram que Deus cuidou de vocês no deserto? Assim também Ele cuidará de vós. Ou seja, significa que a presença de Deus não apenas guiou o povo, mas também guiará o povo, mas também protegerá de todo o mal. É um lembrete que quando Deus está presente, não há motivo para temer, pois sua glória traz segurança e refúgio. Da mesma forma são os dias atuais. Então, um cristão, uma pessoa que tem a presença do Senhor na sua vida, não deve temer o seu futuro, não deve temer os seus dias, porque Deus está cuidando, assim como Ele cuidou do povo, o seu povo no deserto. Ou seja, uma nuvem de fumaça cuidava deles durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus não desampara ninguém. Então, aqui o profeta Isaías usa a imagem também, a imagem de um tabernáculo, como símbolo do abrigo e proteção que a presença de Deus oferece. O tabernáculo aqui era o lugar, né? O lugar onde Deus habitava no meio do povo de Israel. E aqui ele está apresentando como um local de sombra contra o calor do dia, um refúgio contra a tempestade e a chuva. Então, essa imagem aqui é poderosa, porque nos lembra que a presença de Deus não é apenas espiritual, mas também prática. Ela nos oferece alívio nos momentos de calor abrasador da vida e nos protege das tempestades que podem acontecer e nos assolar. É um lembrete de que quando buscamos a presença de Deus, encontramos conforto e refúgio em meio às adversidades da vida. Então nós não podemos, não devemos temer as adversidades da vida, porque quem tem fé em Deus, quem crê no Senhor Jesus, sabe que Ele está em todo o tempo conosco. Assim como Ele está dizendo para aquelas mulheres, 7 mulheres que estavam passando necessidade, que estavam apelando para a presença de um único homem para que desse assistência a elas. Aí vem Isaías e dá essa visão para elas, dizendo que Deus, aquele que cuidou do povo no deserto, cuida também ainda nos dias de hoje, cuidará sempre, eternamente. Então, o que é que esse capítulo de 4 de Isaías ele nos mostra, né? Aqui no capítulo 4 de Isaías nos mostra e nos dá a ênfase da presença de Deus, que é clara, com a imagem da nuvem de dia, quando ele lembra na nuvem de dia e a coluna de fumaça e fogo à noite, quando ele lembra para aquelas mulheres e para aquele povo de Jerusalém como sinais visíveis de Deus. Então ele está dizendo que a sua proximidade, a proximidade de Deus está constantemente sobre nós. Então, se você não tem essa certeza, ore a Deus fervorosamente por uma experiência renovada da presença de Deus em sua vida. Nós devemos orar para isso, para que Deus nos cubra, nos renove, nos alimente, nos dê forças. Nós devemos orar a Ele para Ele guiar os nossos passos, proteger a nossa vida em momentos de desafios e trazer consolo em meio às tempestades. Nós devemos pedir a Ele que Ele se manifeste de maneira tangível, de maneira real e reconfortante em nossa jornada espiritual e na nossa caminhada diária. Nós não podemos andar de qualquer jeito na nossa vida. Nós temos que ter a certeza da presença do Senhor conosco. Aquelas mulheres estavam pedindo apenas a presença de um homem para que pudesse ajudá-las. E elas pedem também para que Deus tire delas o opróbrio, a vergonha, né?
Então aqui nós quando Isaías mostra o renovo, né? Porque o conceito de renovo aqui, com formosura e glória, aqui em Isaías 4, nos lembra que Deus é capaz de trazer uma nova vida e renovação em todas as áreas de nossa vida, que podem estar em desolação. Então, nas nossas orações, nós temos que considerar as áreas da nossa vida que precisam de restauração, seja relacionamento, saúde, fé, qualquer outra coisa, doença, tudo na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, nós temos que orar a Deus que Ele venha como um renovo, faça uma restauração na nossa vida. Nós devemos pedir a Deus para Ele trazer sua beleza e glória nessas áreas e para nos capacitar a enfrentar os desafios e aumentarmos a nossa confiança nele. É isso que esse capítulo 4 do livro de Isaías nos mostra, amém?